Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carla, moro em uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul. Aqui no meu canal eu divido um pouco da minha vida, da minha rotina com vocês. O meu dia começa bem cedinho aqui, às 5 horas da manhã eu já estou acordada, né? Já estou de pé, porque eu levanto junto com meu marido para mim fazer o café da manhã, né? Antes dele ir trabalhar, ele toma café em casa, porque aqui na fazenda não fornece café da manhã, né? E nem almoço. E ele começa a trabalhar às 6 horas da manhã, porque agora está na época da safra, estão colhendo o milho, né? O milho safrinha. Aí depois que eu tomo um café, eu começo a fazer meu serviço de casa, né? Que não acaba nunca, quem é dona de casa sabe como é que é a rotina. Todos os dias tem serviço para fazer e ainda sobra para o dia seguinte, né? Não dá tempo fazer tudo assim na parte da manhã, porque de manhã a minha prioridade é o almoço, né? Eu preciso estar com o almoço pronto umas 10 horas, na verdade 10h30 meu marido passa para pegar a marmita. Então assim, eu preciso ser rápida nesse período, não posso enrolar muito, né, para fazer o almoço. Então a minha prioridade na parte da manhã é o almoço. E eu já aproveitei o dia ensolarado para lavar roupa, principalmente as roupas de cama que tá passando da hora de trocar. E lavar coberta também. Como tava frio, eu deixei para lavar quando fizesse sol, né? Porque não seca direito e eu tô sem varal aqui na área. Eu tenho que colocar um varal para mim estender roupa quando for na época de chuva e de frio. Que maravilha é ter máquina de lavar. Eu vi minha mãe lavar roupa na mão até os meus 15 anos de idade. Nós só viemos ter um tanquinho quando a gente foi morar em Goiás, que a minha mãe trabalhava, meu pai também, as condições eram melhores, e aí a minha mãe comprou um tanquinho, não era nem máquina na época. Aí passou um tempo, a minha mãe comprou uma máquina usada. Gente, é muito bom. Naquela época lá, quando eu morava no interior, de Alagoas, porque no Nordeste tem uns lugares que a situação é precária mesmo. E tem lugares que não tem água encanada. Então a gente ia muitas vezes nas cacimbas, sabe? Tem gente que fala poço. Eu acho que a palavra certa é poço, mas lá nós chamamos de cacimba. Muitas vezes com a bacia na cabeça para lavar roupa nos poços. A gente se divertia, né? É uma época que não volta mais, mas graças a Deus, porque lavar roupa na mão ninguém merece. Não era bom, não. Era ruim, tá? Mas a gente se divertia. Era a situação naquela época, né? E muita gente passou por isso e eu tenho certeza que muita gente ainda passa, ainda lava roupa na mão. Já organizei o quarto, já vim aqui pra cozinha e ontem eu perguntei assim pro meu marido o que ele queria almoçar. Falei assim, agora você vai montar o cardápio. E ele montou mesmo, tá? Então hoje vai ser arroz, feijão, macarronese e carne de vaca frita. E farofa também. Isso são exigências do digníssimo, gente. Vocês acreditam? Mas eu procuro agradar ele de vez em quando. Todos os dias eu faço uma comidinha sempre fresquinha, né, gente? Uma comida sempre da hora. Porque eu fico com medo de azedar. Apesar que ele pega a marmita umas 10h30, quando é 11h30, no máximo, eles estão almoçando. Mas tem dia que nem sempre é assim, né? Tem vez que o Milton mesmo, meu marido, almoça 2 horas. Teve uma vez que ele falou pra mim, não, vem almoçar agora, uma máquina estragou e nós tivemos que arrumar alguma coisa assim, houve um imprevisto, aí ele vai almoçar às vezes 2 horas da tarde. Então, assim, eu fico com medo de azedar. Eu procuro fazer sempre a comida fresquinha da hora. Agora, o feijão eu sempre congelo, para não ter que cozinhar todos os dias, né? Aí eu pego o feijão, cozinho ali, tempero, não coloco cebola, porque cebola no feijão azeda, tá? Tem pessoas que não sabem mais azeda. Então, eu tempero bem simples mesmo o feijão, com alho frito, coloco um pedacinho de caldo quinó e também coloco uma colherinha de extrato de tomate. Aí frito, coloco pimenta do reino e só. É assim que eu tempero geralmente, né? Não coloco muita verdura, essas coisas, pra não ficar azedando. Para fazer a macarronese eu tô usando aquele macarrão parafuso, mas dá para fazer com outros macarrão. Tem aquele macarrão penne, tem aquele outro pequenininho que eu esqueci o nome agora, também é uma maravilha, mas dá para fazer com qualquer macarrão. E fica muito gostoso, gente. Na minha macarronese eu uso milho verde, cenoura ralada. Se tiver presunto, eu coloco presunto, mas ali eu ralei mortadela mesmo, porque eu não tinha presunto. Aí coloquei aqueles pepino em conserva, também fica muito gostoso, mas se tiver ervilha, se tiver azeitona, pode colocar também. Se quiser colocar queijo, assim vai do gosto de cada um, né? Eu finalizo com cheiro verde e maionese e fica muito gostoso. E a carne que eu usei, gente, pra fazer foi a parte da paleta.
É aquela carne de panela que geralmente as pessoas falam. Ela é muito molinha. Eu gosto de fazer ela meia frita, meia cozida, sabe? Você vai colocando na panela, vai pingando água aos pouquinhos. Aí ela vai cozinhando e vai fritando ao mesmo tempo. Fica muito gostosa, fica muito molinha, mas ela dá pra fazer bastante coisa com a parte da paleta. Dá pra fazer sopa, dá pra fazer carne frita, dá pra fazer carne com batatinha, mas hoje eu fiz ela frita e fica muito gostosa. Eu sempre fazia a carne assim com batatinha, sempre cozinhada, com legumes, essas coisas assim. Aí, quando eu fui trabalhar de cozinheira, uma outra cozinheira chamada Massinha, muito querida, ela me ensinou a fazer essa carne desse jeito. E realmente fica muito gostoso, mas antes eu fazia ela só com molho mesmo e legumes. Gente, todo dia tem que inventar uma comidinha diferente, porque comer marmita já não é tão fácil, né? E todo dia mandar a mesma coisa não dá. Então, assim, cada dia eu faço uma carne diferente, uma mistura diferente. E assim, eu não sou muito fã de cozinhar, mas também quando eu começo, eu gosto de fazer as coisas bem caprichadinha, né? Não dá pra fazer de qualquer jeito. A farofa que eu fiz foi bem simples mesmo, foi só com calabresa, cenoura, cebola, coloquei um pouquinho de margarina e açafrão, e aí eu fritei ovo. Tem vezes que eu coloco ovo cozido e tem vezes que eu coloco ovo frito. Mas farofa, na verdade, a gente pode usar a imaginação, né, gente? Dá pra fazer de vários sabores, com vários ingredientes. Eu gosto muito de fazer aquela farofa com banana da terra, fica muito gostosa, deliciosa, fica aquela farofinha agridoce, sabe? E eu tenho banana da terra, mas hoje eu preferi fazer sem, até porque não ia dar tempo e ia enrolar demais, né? Até porque hoje eu fiz bastante coisa. Agora, pensa numa bênção aí, essa tal dessa panela elétrica de arroz. Tem pessoas que não gostam do gosto do arroz. Realmente, eu acho particularmente que o arroz fica muito mais gostoso na panela normal, né? Do que na panela elétrica. Só que para mim que faço comida todos os dias e que não pago energia, é um investimento, uma panela de arroz. Então é isso, a marmita ficou assim. Coloquei a carninha quentinha, essa comida tá deliciosa. A macarronese eu coloco separada porque ela é um prato frio, né? Se come frio, não se come quente. Então eu nunca coloco salada dentro da marmita porque acaba cozinhando, né? Até a hora que ele for comer. Na hora que ele for comer ali, aí ele serve dentro da marmita se ele quiser. Coloco ali uma frutinha, de vez em quando eu mando uma banana, mando uma maçã, mando uma salada de fruta, mando um docinho, depende do dia. E é isso. Quando eu pisquei, ele já estava ali na porta e eu entreguei a marmita para ele, ele foi embora. E aí eu fui almoçar também, né, gente, que eu não sou de ferro. Tem vezes que eu almoço cedinho, tem outras vezes, depende da minha fome, né? Hoje, como eu tomei café cedo, 5 horas da manhã, gente, eu já tava fazendo café e aí eu tomei café cedo. Então, aqui eu já tô brocada de fome. Então, assim, às vezes eu fico beliscando. Hoje eu não belisquei nada na hora que eu tava fazendo a comida. Aí eu almocei, né? E já vou pensando aí no serviço que eu tenho que fazer. Eu acho bom que eu almoço rápido, porque eu desocupo as panelas e já lavo a louça. E aí eu já vou fazer o resto do serviço, né? Já almocei, já vim aqui pra estender meus panos, né? Minhas roupas. Já brinquei ali com meus cachorrinhos bonitinho. Um é o Jack e o outro é o Milo. O Milo é aquele pretinho ali, compridinho. Ele era pra ser um filhote de cofap. Ele é filhote de cofap, só que ele puxou o tamanho dele. Ela era pequenininha, mas era vira-lata. Aí ele ficou essa mistureba aí. Já o Jack, ele é vira-lata nato mesmo, tá, gente? E ele tá ali, e aquele lençol tá pegando nele, gente. E eu acho que ele tá adorando aquilo ali, tá? Então é isso, já vim aqui pra cozinha, vou lavar a louça que eu sujei, né, pra fazer o almoço. Sempre depois do almoço eu já organizo aqui, né, pra começar a limpar a casa, já que não deu tempo eu limpar a casa na parte da manhã. Antigamente eu tinha um pensamento que casa só limpava de manhã, pra no resto do dia ficar tudo organizado, mas assim, com essa rotina que eu tenho aqui, eu vi que nem sempre é assim, né, gente? Isso não é uma regra, embora eu prefiro limpar de manhã, porque daí depois do meio-dia eu já fico mais tranquila, né? Apesar de que fica bem arrochado pra me limpar essa casa de manhã, porque eu já tenho que fazer o almoço, né? Então assim eu me viro nos 30. Aí eu prefiro limpar na parte da tarde, porque eu vou fazer com mais calma, né? Com mais tranquilidade, sem muita pressa, dar uma desacelerada, né? Hoje eu tenho a opção assim de limpar minha casa a qualquer hora do meu dia, mas nem sempre foi assim. Quando eu trabalhava uma vez, eu trabalhei de balanceira em um armazém na época da soja, eu chegava muitas vezes 9 horas da noite e meu marido também, até mais tarde, porque na lavoura às vezes eles iam até mais tarde. E aí como lá tinha pivô, né, tinha outras plantações,
tinha outras colheitas, então assim, geralmente ele chegava mais tarde nessa época. E a gente chegava e não ia dormir, gente. Mesmo cansado, a gente ia limpar a casa, vocês acreditam? E era assim, uma rotina tão estressante, tão cansativa, que muitas vezes a gente só comia uma fruta, depois que limpava a casa e ia dormir. Porque não tinha mais ânimo para fazer nada, gente, para fazer nada. Agora vocês imaginam só, sair 7 horas da manhã e voltar para casa só 8h30, 9 horas da noite e ainda ter que limpar a casa, parece mentira, mas era uma escravidão. Hoje eu vejo que, assim, eu não precisava ter passado por isso que eu passei, né? Hoje eu entendo que aquilo lá era sim uma escravidão, porque não tem lógica, eu não ganhava hora extra para fazer aquilo lá, mas mesmo assim, eu me comprometi, né, a fazer. A gente tinha, eu e meu marido tinha alguns objetivos, né, alguns desafios que nós precisava cumprir, e aí nós focamos assim nas coisas que a gente queria realizar, né? E conseguimos concluir as nossas atividades, né? Nossos objetivos, isso que motivava a gente. E é incrível como, quando você tem um desafio, parece que as coisas passam a multiplicar a dificuldade para você alcançar aquele objetivo. Mas tem que pegar os momentos difíceis mesmo e a luta, né? E pegar isso de combustível para você conseguir, para você chegar lá. Porque é muito satisfatório a gente conseguir colocar uma meta e conseguir concluir aquela meta. É maravilhoso, você até esquece da dificuldade que passou, sabe? Não é que esquece, mas, tipo assim, no final vai falar assim, nossa, valeu a pena todo aquele esforço, todo aquele trabalho, pelo menos conseguimos o objetivo que a gente tinha. Tem 6 anos que eu moro na fazenda e a minha vida inteira eu morei em cidade, gente. Quando eu conheci meu marido, aí eu fui morar com ele numa fazenda onde ele morava, lá na cidade vizinha. Eu gosto muito de morar na fazenda, mas às vezes eu sinto aquela falta assim da movimentação, das facilidades que tem na cidade, né? Porque você imagina só, se você precisa de um pão, você vai na padaria, compra aquele pãozinho quentinho. Se você quer ir no supermercado, comprar uma verdura, alguma coisa, você vai lá porque também tá perto. Farmácia, na cidade as farmácias vão entregar remédio na sua casa. No supermercado, eu já morei em cidades que você mandava uma mensagem para eles, mandava a lista do que você precisava e eles iam entregar na sua casa. Então, assim, essas facilidades na cidade ajudam muito para dona de casa, né? Então, assim, eu sinto muita falta disso. E assim, quem mora na fazenda tem que se programar bem, né? Quando for fazer as compras, essas coisas assim, não dá para comprar de pouquinho. Ah, vou comprar só essa compra aqui para passar a semana. Não. Tem que comprar bastante coisa mesmo, bastante arroz, feijão, coisas que a gente usa no dia a dia. Principalmente eu que tenho que fazer marmita todo dia, né, pro meu marido e fazer comida. Então, assim, eu me viro. Aqui não tem esse negócio de, igual na cidade, vou ali na padaria comprar um pãozinho francês. Não, não tem. Eu compro pão francês, eu congelo para quando eu quiser comer um misto com pão francês, uma carne, alguma coisa assim. Eu tenho pão francês ali congelado. E fica muito gostoso, tá? Para quem não sabe, você pega o pãozinho lá da padaria, traz para casa, congela ele, depois eu dou só uma molhadinha assim por cima e coloco ou na airfry ou no micro-ondas. E aí o pão fica como se tivesse fresquinho, fica muito gostoso. E faço pão caseiro aqui na fazenda também. Minha gente, me bateu uma sede e eu resolvi fazer um tereré. Apesar que eu já tenho tomado água também, que eu tava com bastante sede, mas um tereré, nossa, não tem parede. Vocês conhecem tereré? Aí na terra de vocês tem? É muito bom. Eu tomava com suco antigamente, mas depois eu aprendi a tomar só com água e é muito mais gostoso, porque a gente sente mais o gosto da erva do tereré. É muito gostoso, geladinho, refrescante, muito bom mesmo. Depois que eu fui morar lá em Goiás, aí eu aprendi a tomar e nunca mais parei, porque realmente é muito gostoso. E melhor ainda é juntar uma roda assim de gente, sabe? Umas 5, 6 pessoas assim, e você começar a bater papo ali e começar a tomar um tererezinho. Nossa, é muito bom. Mas então é isso, eu não posso ficar parada só tomando tereré. Já continuei aqui limpando o chão, né? Eu varri a casa todinha. Hoje eu resolvi só varrer mesmo, não passei aspirador, até porque eu queria passar a vassoura em cima, assim, na laje, né? Nos cantinhos que fica, de vez em quando aparecem umas teias de aranha, e aí eu passei a vassoura ali já pra dar uma limpeza geral. E aí eu vim passando um pano bem molhado na água, como eu já mostrei pra vocês outras vezes. Eu coloco só um desinfetante, um pouquinho de quiboa, e depois eu venho passando um pano mais seco
com uma essência, né, para deixar a casa cheirando. Essa cerâmica aí não mostra que tá tão suja assim, gente, mais suja, tá? Tem muita poeira. E ela mostra, tipo assim, se tiver muita empoeirado o chão e você pisar ali com a havaiana ou com o pé, seja lá com o que for, fica aquela mancha e você vê a diferença que realmente o chão tá muito sujo. Aí eu vou passando um pano bem molhado com bastante água e depois eu venho puxando aquela água assim e vou passando um pano mais seco para ir secando, né? Aí a cerâmica fica brilhando, é incrível. Ela é uma cerâmica bonita, não é tão difícil de limpar, só que diferente da cerâmica branca que você vai lá e passa só um paninho assim, passa pano com desinfetante, fica limpinho, ela tem que passar um paninho assim bem molhado, ou então você esfregar com a vassoura e puxar ali com o rodo. Pronto, já dei uma organizada na sala e passei para limpar a cozinha. Na cozinha eu faço praticamente a mesma coisa. Passo um pano bem molhado e venho puxando com o rodo, porque como eu não posso jogar muita água e sabão por causa dos pés dessa mesa, ela não é aquela mesa de madeira maciça. Então eu procuro passar só o pano bem molhado mesmo e puxar assim, porque senão vai acabar ficar fofo ou vai estragar bem mais rápido. Então eu evito o máximo de ficar jogando muita água. Mas dessa forma que eu faço também fica bem limpinho. Pensa no alívio que me dá quando eu vejo que o chão já tá ficando limpo. Gente, eu não fico tão incomodada com louça na pia quanto eu fico incomodada quando o chão tá sujo. Juro pra vocês, eu prefiro o chão bem limpinho e louça na pia do que o chão sujo e a pia limpa. Sério, eu sei que muita gente pensa ao contrário, mas tudo bem. E eu começo a tirar. É engraçado que eu limpo o chão, isso eu observei nos vídeos, tá? Não, eu já tinha observado, na verdade, mas eu limpo o chão e depois que eu vou limpando o armário, tirando a poeira, essas coisas, tem base um negócio desse? Mas é assim mesmo, né? Cada um tem um jeito de limpar a sua casa. E assim, a minha cozinha é o lugar onde tem mais móveis, né? Como eu comprei aquele armário novo e a geladeira, esses aí a gente não quis se desfazer, deixamos aí mesmo. E nunca é demais para quem mora em fazenda, a gente precisa sempre ter mais espaço, geladeira nunca é demais também. E aí a gente deixou aí. Eu e meu marido resolvemos não vender, não doar. Deixamos aí que eu tô usando, né? Se tivesse só ocupando espaço, aí não. Mas eu tô usando as coisas aqui, então a cozinha é onde tem mais móveis. Na sala eu não tenho muita coisa para ficar tirando pó, nem nos quartos também. Apesar de ter bastante coisinha nos quartos, mas não é aqueles móveis que fica toda hora pedindo para você tá limpando, né? Agora já armário, essas coisas assim, fica manchando na cozinha também. Tem que passar um paninho, não tem jeito. E eu deixo a minha cozinha pra limpar, fazer faxinão mesmo, só na cozinha. Eu não faxino a casa inteira. Eu prefiro fazer assim, acho bem melhor e bem mais prático e não fica muito cansativo também. Já passei aqui para a melhor parte que eu amo lavar a área, porque eu posso jogar água, posso esfregar e jogar água de novo e rapaz, tá tudo certo, fica brilhando, fica limpinho. Essa área aqui fica constantemente suja por causa da estrada de terra ali, né? E da passagem de caminhão também, como é safra, então começa bastante caminhão passar pelas estradas de chão aqui. Mesmo com um pouco de grama, ainda assim a poeira não para, não dá trégua. A estrada de terra passou logo ali, vem caminhão, é terra para todo lado. Parece que a poeira entra em casa até com a porta fechada. Eu fico direto com as portas fechadas aqui por causa de bicho, né? Não entra cobra, não entra escorpião. Outra vez meu marido foi trabalhar, aí abriu a porta ali, quando deu fé, tinha um escorpião. Ainda bem que ele viu. Outra vez eu achei escorpião debaixo do armário e da pia. Isso não é falta de veneno não, tá, gente? Já foi passado o veneno aqui, mas querendo ou não aparece um bicho ou outro. É morando em fazenda, né? Faz parte. Aí eu limpo essa área aqui num dia, no outro tá suja e assim vai. A casa precisa de cuidado, mas a gente também. Não adianta viver em função só de faxina. Eu penso assim, tem hora de limpar, tem hora que é preciso sentar na área, tomar um tereré, jogar a conversa fora e dar uma desacelerada. E é justo parar também, né? E pensar, lembrar que a vida não é só correr atrás de sujeira. Organizar o lar, minha gente, é um gesto de amor, com certeza, mas descansar também. Então, cuidar da casa sim, né? Mas cuidar de você também, para você estar bem, né? Emocionalmente, fisicamente, para cuidar da sua casa e da sua família. Já comecei a lavar o banheiro e pode até não ser o lugar que eu mais gosto de limpar. Mas olha, é muito satisfatório ver um banheiro cheiroso e limpinho. Eu começo sempre tirando os tapetes, as toalhas que eu sempre troco. Começo pela pia, né? Vou esfregando a pia ali, depois já lavo o box também. Lavo o box do lado de dentro, do lado de fora. Porque sempre acumula um sabão ali. Aí eu passo pro vaso e por último eu começo a esfregar o chão.
Até que eu sou rápida para lavar o banheiro. Ali na parte de dentro, nos rejuntos da cerâmica, de vez em quando eu lavo. Quando eu vejo que tem necessidade de lavar, eu pego uma escovinha mesmo e passo o detergente ou sabão em pó, que bom, seja lá o que for, porque o que funciona mesmo é você esfregar com a escovinha para tirar todo o mofo, lodo, essas coisas, que acaba ficando ali na parte de dentro do box. Mas hoje mesmo eu não fiz isso porque não tinha necessidade. E de vez em quando eu passo a vassoura na cerâmica. A vassoura limpa a cerâmica das paredes, mas não limpa o rejunte, não tem jeito. O rejunte tem que usar um produto bom e tem que esfregar com a escovinha mesmo, aquela escovinha de roupa. Aí no chão eu jogo sabão, água sanitária, esfrego, jogo a água para tirar aquele sabão e para finalizar eu seco tudo, o box, o vaso, para não ficar aquele cheiro de banheiro como se molhou, tomou banho e não secou, sabe? Aí eu coloco essência, aquela essência koala num pano seco e venho secando, seco o box, seco as coisas, né? E no chão a mesma coisa, no pano de chão eu também coloco. Eu gosto daquela essência com cheiro de erva doce. É muito bom, o cheirinho fica por muito tempo. Agora sim, banheiro limpo, casa limpa, área lavadinha, quero guerra com ninguém, gente. Só falta eu fazer agora um bolo para finalizar o dia. E como eu não gosto de passar vontade, é claro que eu vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo assim, bem caseiro, aquele bolo de fubá da vovó mesmo, sabe? Para tomar com café amanhã de manhã. Fazer um bolo depois de tanto trabalho chega até a ser uma terapia, para falar a verdade, um gesto de carinho comigo mesmo, né? Já que me deu vontade, então eu fui fazer. Esse bolo ele é bem simples de fazer, só vai 3 ovos, uma xícara de leite, um quarto de xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar e meia xícara de trigo. Aí eu coloco uma tampinha só de fermento e bato tudo no liquidificador, pré-aqueço o forno antes, né, a 180 graus e deixo assando ali por uns 35 a 40 minutos, mais ou menos. Então é isso, minha gente. Sentei aqui um pouquinho para descansar. Acabei de colocar o bolo para assar, né? Como vocês viram, ele vai ficar em torno de 45 minutos até ele dar uma leve douradinha assim por cima. É um bolo simples de fubá. Eu acho ele simplesmente maravilhoso. Eu amo o bolinho de fubá com um café. Já faz dias que eu não faço bolo, mas hoje eu resolvi fazer esse porque ele é simples. E aí vai ficar para amanhã, no café da manhã, né? Mas então é isso, hoje eu limpei a casa. Geralmente essa é a minha rotina diária que eu tô mostrando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa seu comentário pra me saber que você passou por aí, tá bom? Até a próxima!